Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo dessa série Eventos Finais. Vimos na semana passada, na quinta-feira, a respeito das pragas que cairão sobre os ímpios. Hoje veremos a tribulação que se abaterá sobre os justos, sobre os salvos, que estiverem vivos antes da volta de Jesus. Esse tema é um tema muito especial. Quero convidar você, então, a tomar a sua Bíblia comigo e estudarmos. Mas antes, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e santo Espírito esteja ao nosso lado agora, para que entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Cuida de cada amigo, de cada amiga que está orando comigo nesse instante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pegou a sua Bíblia? Vamos então agora ao tema de hoje. Vimos na semana passada, na quinta-feira, que há apenas dois caminhos para o ser humano. Aqueles que não aceitarem o plano da salvação, eles passarão pelas 7 últimas pragas e vão perder a vida eterna. Já aqueles que aceitarem o plano da salvação, eles passarão por um tempo chamado angústia de Jacó, mas eles se salvarão. Então, todas as pessoas que estiverem vivas na volta de Jesus e salvas, elas passarão por esse período chamado angústia de Jacó. Pastor, o que significa essa mensagem? Que história é essa de angústia de Jacó? É a grande tribulação do tempo do fim? Isso mesmo. Só que existem muitas pessoas confundindo as mentes com relação a esse assunto. Vamos então deixar que a Bíblia nos oriente. Primeiro, Mateus 24, 21. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Jesus chamou esse tempo de prova final de grande tribulação. São os eventos que terão lugar antes da volta dele. Já o profeta Daniel havia advertido, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você percebe que Daniel está falando de um tempo de prova, de um tempo de angústia, qual nunca houve? Então, tanto Daniel quanto Jesus Cristo falaram a respeito de um tempo de prova que os salvos passarão antes que Jesus volte a essa terra. Esse tempo de grande tribulação, esse tempo de prova, é chamado pelo profeta Jeremias de o tempo de angústia de Jacó. Porque Jacó, aquele patriarca do Antigo Testamento, passou por uma grande provação. E a experiência que Jacó enfrentou, ela é agora tomada como tipo para a experiência que os justos passarão no tempo do fim. Um outro detalhe que nós precisamos olhar. Em Apocalipse, é dito que quando Jesus concluir sua obra, ele deixará o santuário celestial. Ele deixa o santuário, começam a cair as pragas. E é nesse momento também que se abaterá sobre os justos esse período de prova. O levantar-se de Miguel, de Daniel 12:1, tem a ver com o fim do juízo no santuário celestial. O livro do Apocalipse diz que quando terminar esse juízo, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Jesus deixou o santuário celestial. Todos os casos foram decididos para a salvação ou para a perdição. Os ímpios, os que estão perdidos e vivos, eles agora receberão as 7 pragas que nós estudamos semana passada. Já os salvos serão imergidos num tempo de angústia jamais visto. E agora,
eu queria ler com você um outro texto que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Acompanhe comigo aqui e vamos então para Apocalipse 22:11. O texto diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não dá para mudar mais de posição. E não dá para mudar porque Jesus deixou o santuário, porque ele terminou sua obra de expiação pela humanidade. E olha comigo esse gráfico. Hoje nós estamos aqui, certo? O que o futuro nos reserva? O fechamento da porta da graça é um tema que estudamos semana passada. É esse momento quando Jesus deixa o santuário do céu. E quando Jesus deixa o santuário do céu, os ímpios receberão as 7 últimas pragas e os justos passarão pelo tempo da angústia de Jacó. Então, vimos semana passada sobre as pragas. Agora vamos entender o que é essa angústia de Jacó. Então, a humanidade vai estar dividida entre 2 grupos. Os que receberão as pragas estarão condenados, os que passarão pela angústia de Jacó, mas finalmente serão salvos. Essa expressão angústia de Jacó, ela é extraída da própria Bíblia. Aqui em Jeremias, no capítulo 30, versos 5 a 7, diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Você percebe que aqui aparece a expressão é tempo de angústia para Jacó? Então, a experiência de Jacó é usada como um paralelo da crise que sobrevirá aos fiéis filhos de Deus, os justos, após o fechamento da porta da graça. Bom, então, se é usada como um paralelo, eu tenho que entender a experiência vivida por Jacó e a experiência que os salvos passarão por ela antes da volta de Jesus. E o primeiro elemento estressor de Jacó foi: ele temeu por sua vida. Você vai se lembrar que Jacó teve medo de morrer. Interessante que agora no Apocalipse é apresentado um decreto de morte que também vai atingir os salvos. Em Apocalipse 13:15 é dito: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Jacó temeu por sua vida, porque ele descobriu que Esaú vinha marchando contra ele com 400 homens, para lhe tirar a vida. Jacó havia enganado seu irmão, havia lhe roubado o direito de primogenitura, havia enganado seu pai, recebido a bênção que pertencia a Esaú. Agora, quando descobre que Esaú está vindo em seu encalço, Jacó teme por sua vida. Então, este foi um elemento de estresse na vida de Jacó. Ele não queria morrer. Jacó tinha agora filhos, ele queria continuar sua vida. Então, o medo da morte foi um elemento de estresse. Os salvos passarão pela experiência de Jacó. Quer dizer que no tempo do fim, nós também seremos provados. E Apocalipse 13:15 está falando que haverá um decreto de morte. Para quem? Para aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram sua imagem. Semana passada nós estudamos aqui sobre o decreto dominical. Nós vimos 3 programas explicando detalhe por detalhe sobre esse decreto. Se você perdeu o programa, volte nessa série, na nossa playlist, e busque pelo decreto dominical. São 3 programas.
E aqueles que não aceitarem a santidade do domingo, finalmente serão declarados réus de morte. E assim como Jacó teve medo de morrer, os salvos também terão. Mas aí vem uma pergunta, pastor, por que eles temerão a morte se eles já estão salvos? Por um detalhe muito simples, eles não sabem que estão salvos. Porque se os salvos nesse momento soubessem que eles estão salvos, eles não se preocupariam com nada. Mas eles não têm certeza da salvação ainda. Eles não sabem que estão salvos. Interessante que as pragas que foram derramadas sobre a terra, elas enfurecerão os ímpios contra os justos, pois pensaram que os justos haviam trazido os juízos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra dos justos, as pragas cessariam. Você se lembra da história de Jonas? Quando o barco começou ali a querer naufragar, Jonas disse, é porque eu estou desobedecendo a Deus. Eu sou o culpado. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai cessar. Esta mesma ideia será agora obtida, assimilada pelos ímpios. Se nós exterminarmos os salvos, se nós matarmos essas pessoas que não aceitaram o decreto dominical, as pragas cessarão. E então será feita uma proclamação de que todos aqueles que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. E assim como lá em Daniel, capítulo 3, uma estátua foi erigida para que fosse adorada, mas os amigos de Daniel não se prostraram e foram lançados na fornalha de fogo. Aqueles que não aceitarem também a autoridade do domingo e nem quiserem adorar a besta nem a sua imagem, serão também declarados réus de morte. Mas assim como Deus livrou a Ananias, Misael e Azarias, não permitindo que o fogo os queimasse, Deus também vai libertar os seus salvos. Amigos, aqui está a boa notícia. Ainda que haverá um decreto de morte condenando o povo de Deus à morte, e segundo os ímpios, por serem eles os causadores das pragas, esse decreto de morte não vai tirar a vida de nem mais um santo. Sabe por quê? Porque uma vez fechada a porta da graça, os filhos de Deus não mais morrerão. Porque em toda a história da humanidade, quando Deus permitiu que seus filhos morressem, foi para que eles selassem sua fé e que o seu testemunho ajudasse outros em sua decisão. Mas como agora os ímpios não podem mais decidir, não há esperança de salvação para eles, Deus não permitirá que os seus santos morram. Eles temerão a morte, porque não sabem que estão salvos, mas não morrerão, porque Deus irá guardá-los. Então, o primeiro elemento estressor da angústia de Jacó será o medo da morte. Qual será o segundo elemento? Jacó não sabia se Deus o havia perdoado. Você se lembra que Jacó lutou com Deus naquela noite? O anjo do Senhor apareceu para ele. Ele se agarrou ao anjo e disse, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Interessante que a escritora norte-americana Ellen G. White, no livro Grande Conflito, na página 620, escreveu, tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extintos no juízo. O povo de Deus terá confessado todos os seus pecados. O juízo já terá terminado. E esses nomes já terão sido declarados como justos.
E porque os pecados foram confessados, ainda que eles não saibam que estão completamente perdoados, eles clamarão a Deus dia e noite por misericórdia. E esse clamor por misericórdia é o que manterá esses filhos de Deus, nesse tempo final, conectados com Jesus. Assim, o elemento estressor que nós vemos aqui, a incerteza do perdão, eles não têm certeza do perdão, mas obtiveram perdão. Os pecados foram confessados e perdoados. Daí a importância de nós todos os dias estarmos colocando nossa vida em ordem com a vontade divina. Todos os dias confessarmos ao Senhor nossas faltas, nossos pecados e nos prepararmos para a volta de Jesus. Terceiro elemento estressor. Jacó temeu pela segurança da família. Ellen G. White, essa escritora norte-americana, a quem a Igreja Adventista acredita ser uma profetisa moderna, no livro Nos Lugares Celestiais, escreveu: está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. E sabe o que vai acontecer? Se nós não pudermos comprar e nem vender, como sobreviveremos nesse tempo do fim? O que faremos com os nossos familiares? Como cuidaremos de nossa família? Se não podemos comprar e nem vender, a única solução será buscarmos locais da terra onde possamos cultivar o nosso próprio alimento. E é nesse momento que haverá um êxodo do povo de Deus, saindo das grandes cidades para as pequenas cidades. É nesse momento que o povo de Deus será provado. É por isso que estamos falando de um tempo de angústia qual nunca houve. Teremos que deixar nossas casas, tudo o que tivermos, para buscarmos regiões onde possamos encontrar sustento próprio. Você já pensou que situação inédita? É esse tipo de questão que vai gerar, então, um outro elemento estressor. Pense você nas pessoas que você ama. Nesse tempo final, aonde estarão as pessoas que você ama? Seus pais, seus irmãos, seus filhos? Será um tempo de angústia, sim. Mas Deus faz uma linda promessa para mim e para você. O pão será dado e as suas águas serão certas. Deus não permitirá que nada falte para seus filhos. Ele pode colocar uma mesa no deserto e colocar até mesmo pássaros para nos alimentar. Ele já fez isso no passado e ele vai providenciar para que o seu povo não pereça de fome. Em Conselhos sobre Saúde, página 375, Ellen G. White escreveu: ele, Deus, sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Sabe o que está sendo dito por essas palavras? Muitos serão chamados a descansar. Deus, sabendo que muitos não passariam por esse tempo de prova, em sua grande misericórdia, permitirá que eles descansem antes. O descanso da morte. Mas eles descansarão por breve tempo, porque em seguida Deus os ressuscitará para a vida eterna. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 259. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver os nossos novos filhos, de novo nossos filhos. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestes. Pequeninos, quem sabe as crianças que nós temos, se não suportarem passar por esse tempo,
Deus vai bondosamente fazer com que eles descansem, mas por um breve tempo, porque Jesus logo voltará e nós vamos ter de novo nossos filhos e vamos reconhecê-los. Amigos, quantas revelações maravilhosas nós podemos ter hoje. Isso tudo deve nos motivar a fazer o devido preparo para esses eventos finais da história. Eu quero desafiar você a conhecer mais desses assuntos. Pastor, por que você está usando essa mulher chamada Ellen G. White? Aqui mesmo no canal do YouTube tem vários vídeos a respeito dela. Busque conhecer mais a sua história. Você vai entender por que os adventistas do sétimo dia acreditam que Ellen G. White é uma profetisa bíblica. E eu já vou fazer uma advertência para você. Não acredite em tudo que falam na internet. Tem muita gente criticando e falando mentiras sobre ela. Mas a melhor prova que você pode fazer é pegar na internet qualquer livro que Ellen G. White escreveu e começar a ler, especialmente o Grande Conflito. E você vai perceber que Deus usou essa mulher de forma sobrenatural. Mas esse é um outro tema. Vamos avançando no tempo da angústia. Assim, Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Satanás se esforçou para impor um sentimento de culpa. Jacó já havia se arrependido de seu pecado. Jacó venceu não pela força física, mas pela entrega. A mesma coisa vai acontecer com os salvos. Nós não morreremos no tempo da angústia. Deus vai nos guardar, nós que estamos aceitando o plano da salvação. E no livro Grande Conflito, página 264, Ellen G. White diz: se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Não mais há oportunidade de salvação nesse momento. É por isso que Deus não permitirá que eles morram. Por isso eu e você temos uma grande necessidade de constante preparo. E o conselho vem no livro Atos dos Apóstolos, página 560. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Esse texto é uma severa repreensão a algumas pessoas que surgem por aí defendendo um tipo de santidade que a Bíblia não prega. Na realidade, um tipo de perfeccionismo, dizendo que estão sem pecado. Olha o que esse texto nos ensina. Esta vida será uma vida de abnegação. Não haverá um momento em que nós possamos descansar e dizer: alcancei tudo completamente. Pelo contrário, nós precisamos todos os dias subjugar o nosso eu a Cristo e buscar fazer a sua vontade. Há uma luta intensa entre a natureza carnal e a espiritual. Nós precisamos alimentar a natureza carnal, a espiritual, e deixar que a carnal morra, deixar que ela mingue. Mas para tudo isso, você vai contar com a proteção divina. E o texto do Grande Conflito, na página 631, ensina isso. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sobre a forma de guerreiros. Amigos, que texto maravilhoso. Nós não precisamos temer nada. Sabe por quê? Porque Deus irá nos proteger. Deus vai enviar mesmo anjos para nos guardarem.
E quando os ímpios quiserem nos exterminar, achando que as pragas estão caindo pela causa dos salvos, Deus vai enviar os seus anjos para nos guardar e nos proteger, para que nenhum mal nos aconteça. A pergunta que eu faço para você hoje é: você está debaixo dessa cobertura que o Todo-Poderoso está estendendo? Você está compreendendo os assuntos proféticos desse tempo do fim e está fazendo o devido preparo? Porque se você não fizer esse preparo, você vai ser surpreendido e poderá perder a maior dádiva que o céu poderia dar a todo ser humano: a salvação, a vida eterna. Em breve Cristo aparecerá nas nuvens dos céus. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes que ele venha, os eventos que hoje estudamos, eles terão lugar em nosso planeta. E eu e você precisamos fazer o devido preparo. Hoje é o momento de você abrir o seu coração e pedir que Jesus te ajude a se preparar para a grande tribulação que diante de nós está. Coloque-se nas mãos do Senhor. Confesse os seus pecados. Busque ler a palavra dele todos os dias. E nós queremos ajudar você nessa caminhada. Tá bem? Pode contar com a gente. Queria orar por você hoje, para que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre os seus. Ora comigo. Pai, depois de descobrirmos hoje esse assunto tão importante, tão especial, nós precisamos da Tua ajuda para fazer o devido preparo para Te receber em glória e majestade. Nós queremos, Senhor Deus, estar entre aqueles que passarão pela angústia de Jacó, porque ainda que será um tempo de grande prova, o Senhor vai guardar a todos eles e eles estarão prontos para Te receber quando o Senhor voltar. Fica com todos nós nesse dia. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.